Boa tarde, graça e paz a todos os queridos aqui presentes e a vocês que estão de casa nos ouvindo, acessando o nosso canal. Não esqueçam de se inscrever, de dar o seu like. E hoje nós teremos duas mediadoras, duas professoras, professora Luciana Hamburgo, professora Gorete, que também é engenheira, uma mulher dinâmica, todas as duas mulheres que trabalham fora, articuladas, servas de Deus, e elas vão trazer para nós uma mensagem muito importante. A todas que estão aqui, prestem bastante atenção, também não esqueçam de sinalizar no canal do YouTube. Então, um bom estudo para todos nós, um bom bate-papo. Gorete e Lu, Deus abençoe. Que alegria, graça e paz a todos. É um carinho muito grande ter minhas irmãs aqui, né? Irmãos também que estão aqui presentes. E também você que está em casa. Como a irmã Jussara falou, será uma tarde assim, dedicada ao cuidado na presença do Senhor, sempre. Meu nome é Luciana Hamburgo, sou professora de Química e Biologia, casada, mãe de 2 meninos. E nessa correria de trabalhar o dia inteiro, eu tenho que ter um tempinho para praticar o autocuidado, para cuidar um pouquinho de mim e do próximo, porque ser inspiração ao outro a partir do momento que eu cuido de mim. Então, eu quero pedir, com muito carinho, que vocês fiquem com a gente até o final, você que está em casa. Já comece a compartilhar com aquela sua amiga, com sua mãe. Né? Se inscreva também no canal, se você ainda não fez a sua inscrição. E que será uma tarde maravilhosa. Não é isso, Gorete? Com certeza. Todos que estão aqui, né, são bem-vindos. Aqueles que estão nos assistindo também pelo canal do YouTube, também sinta-se à vontade. Pode colocar os comentários, nos comentários perguntas, interagir conosco também. Eu me chamo Gorete, sou mãe, casada, mãe de dois filhos. Trabalho, né, fora também e tem a minha rotina também de casa, que não é fácil, a gente sabe, né? Mulher sabe como é a nossa rotina. Então, a correria do dia a dia, às vezes, toma esse tempinho de estarmos... A gente cuida do outro e esquece de cuidar de nós mesmos. Então, esse tema é um tema muito importante, que nós não podemos esquecer. Isso tem que estar sempre na nossa mente. Não podemos esquecer do autocuidado. E nessa tarde, nessa programação, nós reservamos aqui alguns tópicos para conversarmos, né, Lu? Alguns tópicos aqui que nós vamos falar, e aí eu gostaria que vocês estejam também interagindo. Façam perguntas, fiquem à vontade. E os tópicos são: o que é autocuidado? Principais pontos do autocuidado. Benefícios do autocuidado. Autocuidado e a Bíblia Sagrada. Praticando o autocuidado no dia a dia. Precisamos, né? Então, o autocuidado, por definição, nós escolhemos aqui, tem várias definições, né? Mas nós escolhemos uma aqui que diz assim, ó, que, como o próprio nome diz, autocuidado se refere ao conjunto de ações que cada indivíduo exerce para cuidar de si e promover melhor qualidade de vida para si mesmo. Então, cuidar de si. E cuidar de si é esquecer do outro? Não. É cuidar de si também. Então, nós precisamos cuidar. Cuidamos do outro, como muitas aqui que são mães, né? Tem o cuidado com seus filhos, mas a gente não pode esquecer. Cuida do marido, né? Cuida da casa, cuida do trabalho, cuida das coisas da igreja, mas a gente não pode esquecer de cuidar de nós também. E esse autocuidado que nós vamos conversar aqui hoje tem que fazer parte, sim, da vida da gente, porque tem detalhes que no cotidiano, se a gente deixar de fazer, pode ter, né, evitar várias coisas. Então, uma maneira da gente evitar é fazendo. Né? E ficar mais bonita. Qual mulher que não quer andar sempre bonita, bem arrumada, cheirosa?
Isso é autocuidado também. E nós vamos conhecer, ver também cada autocuidado sobre as nossas vidas. Os principais autocuidados do nosso dia a dia. Aí nós vemos ter hábito de higiene com o corpo. Hoje está na moda falar skincare, né? Como é? Que é o cuidado com a pele, com a unha, com o cabelo, a maquiagem. Eu não lembro do dia que eu saí de casa sem uma base. As pessoas sempre falam que a minha pele é minha pele. Minha pele realmente é muito bonita, mas tem uma basezinha aqui agora que cobre algumas coisas. Mas porque é bom. É bom a gente estar com a unha cortadinha, limpinha, linda, bem sabe o cuidado que tem, né? Quando a gente vê uma unha bem bonitinha, muitas vezes na correria do dia a dia a gente não tem como fazer, mas dá para cortar, dá para usar uma lixa. Ai, não tenho como usar uma base. Existe hoje tratamentos que já passa a conhecer, né? Caseiros. Eu lembro quando eu era mais nova, a mãe ela colocava cenoura, tomate no cabelo, colocava para bater no liquidificador e colocava. Quiabo era horrível para sair de novo. Mas a cenoura sempre ficava um pouquinho. Mas era cuidado, era com o que eu tenho em casa. Não é verdade? Na pele, você hoje vê pessoas colocando todo o material que tem em casa. É o café, a própria cenoura. Vai fazendo vários, vai dar algumas dicas para vocês no nosso cotidiano. Então, às vezes, você não precisa gastar. Porque muitas vezes a gente vai dizer assim, é caro, né? Esse cuidado é caro, e o spa é caro. Hoje todo mundo tem internet que está ali ensinando esse cuidado. Então, primeiro é esse cuidado básico. Lavar o cabelo. Parece uma coisa simples, mas às vezes a correria do dia a dia, a gente às vezes esquece, né? Passa alguns dias e quando vê já não está tão bem. Então a gente tem que ter esse hábito. É um hábito que tem que fazer parte da vida da gente. E se esquecer, anota. Hoje eu preciso fazer isso. É segunda, quarta, sexta? É terça, quinta e domingo? Ou são todos os dias? Crie esse hábito. Não é isso, Gó? Isso, exatamente. E esse cuidado é tão importante, né? Essa questão toda de se cuidar, o cabelo, as unhas, né, a maquiagem. Eu não sou tão vaidosa quanto o Lu, né? Questão de maquiagem, mas gosto também. Mas isso levanta a nossa autoestima. Melhora, né? Você se sente bem quando você se olha assim no espelho, não é bom? É bom. Mas às vezes a gente fica assim, diz, eu não tenho tempo para me cuidar, não tenho tempo. E isso acaba roubando isso, né? E se a gente realmente não tiver essa disciplina, acaba esquecendo. Outro ponto também é o cuidar da alimentação. Que a alimentação também, uma boa alimentação, melhora todos esses aspectos também, né? Da pele, cabelo. A alimentação tem a questão da visão, influencia. Então, os alimentos nutritivos, não comer por comer. Não é por comer porque está com fome, eu vou comer qualquer coisa, não. São alimentos nutritivos. Então, alimento de verdade, né? Evitar aqueles alimentos processados. Tem gente que gosta muito disso, né? Tem crianças que gostam muito. E a gente precisa ter essa reeducação alimentar para estar consumindo coisas que são realmente nutritivas, que vai fazer bem para o nosso corpo, para a nossa mente, a nossa saúde, assim como um todo. Então, ficar atento também a isso, à alimentação. E a alimentação é sempre importante. Vai sair, vai sentir fome, ao invés de comprar algo na rua que às vezes não vai te fazer bem, leva de casa. Não é? Minha mãe sempre corta manga. Eu sou louca por manga. Né? Eu digo que manga às vezes me acalma. Quando eu estou meio assim, aí tem uma manga. E aquela manga cortadinha na vasilha me ajuda muito durante o dia. Então cria, acorda mais cedo, prepara. É sempre bom aquela alimentação saudável. A praticar atividade física. Esse é o dilema. Todo médico diz assim, você precisa praticar uma atividade física. Pelo menos 3 vezes ao dia. E às vezes a gente não tem esse tempo, né? A correria do dia a dia. Mas a gente precisa se programar, ter essa programação. Às vezes você não tem como caminhar na comunidade, não tem como ir na academia,
Mas hoje tem atividade em casa. Hoje o YouTube está cheio de atividades que você pode fazer em casa, claro. Eu sempre digo com autorização médica e, claro que é bom um acompanhamento, né? Para que você não faça algo que depois vai ter uma dor na coluna. Mas tem atividades que não tem essa necessidade. E a caminhada, gente, é sempre bom. Se tiver um tempinho, faça uma caminhada. Se tiver um campo no seu bairro, uma quadra, faz a volta só naquele quarteirão ali, ó, que vai ajudar. E caso não tenha, aí sim a internet, as aulas que tem em relação ao corpo vai te ajudar bastante. O que a gente não pode é ficar parado. A atividade física ela é importante. E se tiver uma companhia, então, melhor ainda, né? Porque incentiva, essa companhia é essencial. Nem sempre a gente tem alguém para fazer essa caminhada. É uma higiene mental também, porque você está ali exercitando, praticando a atividade física, exercitando o seu corpo e também está ali caminhando, né? Ou fazendo musculação, seja lá a atividade que você goste. Assim, o importante é você encontrar algo que você goste de fazer. Que você goste, porque aí você vai fazer com prazer. Não por obrigação, porque por obrigação vai parar. Com certeza para. Começa e para, começa e para. Fica naquele dilema, né? E aí, quando vai ao médico, aí o médico pergunta, está fazendo atividade física? Aí você olha assim, parei. Parei. Por quê? Porque a gente precisa encontrar uma motivação. E, às vezes, é alguém para te motivar, às vezes é uma parceria com alguém, né? Uma amiga, com o esposo. Então, a gente precisa, mas o fato é que precisa manter isso na nossa vida, na nossa rotina. Você que está em casa, nossa igreja fica em Paripe. E aqui tem uma praia muito perto, que é a Praia de Tubarão. Então, eu quero convidar as irmãs a trabalhar mais a unidade. Vamos acordar mais cedo e marcar esse encontro 2 vezes na semana, pelo menos as que moram mais próximas. Você que está em casa também, que mora aqui perto, vem com a gente, marca com as irmãs que vão andar e faz essa caminhada. Às vezes, sozinha, você não consegue, mas juntas somos mais que vencedoras, né? E vamos convidar Jesus, acompanhar Ele, na verdade, porque Ele está sempre conosco. E essa caminhada eu sei que vai ser muito boa. Eu não consigo ir sozinha? Então, Roxinha, liga para Linda. Né? E Linda liga para Neide. E Neide liga para Cristiana. E aí vai fazendo uma cadeia. Quando vai olhar, a maioria das irmãs já estão caminhando juntas. E aí Maria diz, e eu vou com quem? Aí no dia que Elias estiver folgando, Elias leva Maria para caminhar também. A caminhada ela é importantíssima. Verdade. Outra coisa também, além disso, além de tudo isso que nós falamos aqui, falamos um pouquinho, são alguns tópicos, tá, gente? Assim, do autocuidado. Claro que a gente não está falando aqui de todos os tópicos, mas alguns tópicos que nós escolhemos. E esses primeiros aí fala a questão de hábito, falar sobre cuidado, né, com o nosso corpo, com a nossa saúde. E tem um outro item aqui muito importante também, que é desenvolver a gratidão. Gratidão, ser grato, né? Isso está muito associado à felicidade. A gratidão ela está muito associada à felicidade. Então, pessoas positivas, né? Elas são mais felizes, elas têm... Até a questão da saúde isso melhora, né? Porque você enfrenta as situações de uma forma positiva. Não que não seja difícil, claro que é, ninguém está falando isso, né? Mas assim, em termos de você acreditar que os momentos vão passar, que a situação difícil vai passar, que aquilo é só um momento, então você ser positivo naquilo que você está vivendo, naquela situação que você está vivendo. E a gratidão nas pequenas coisas também. Às vezes a gente agradece por coisas grandes, conquistas, né? Mas não, nós devemos ser gratos nas pequenas coisas. E isso já foi comprovado em estudos científicos, que a gratidão ela traz benefícios para a nossa saúde. E a gratidão ela precisa ser principalmente nas pequenas coisas. A gente tem que ser grato nas pequenas coisas. Então, você já agradeceu hoje? Já agradeceu hoje por alguma coisa? E se eu perguntar aqui se alguém tem motivos para agradecer, eu tenho certeza que todos têm. Todos, sem exceção. E ser grato é muito importante. Além disso, crie recompensas. Né? Hoje eu caminhei, eu posso fazer isso, eu posso
né, beber isso, posso beber um suco mais diferente, eu posso comer até um chocolate. Você cria recompensa para você, para te estimular, não é ruim, não. Eu sempre faço com os meus alunos, né, que quando eles estão estudando, ele cria metas e recompensas para ele, porque vai estimular ele cada vez mais. Além disso, construir bons relacionamentos. O que eu falei, né? Por que não caminhar com a irmã? Chama essa amada maravilhosa. A Praia de Tubarão está aqui tão perto. Vamos caminhar hoje? E você vai perceber como vai ser leve. Vai ser algo tão prazeroso que vai convidar outras. Vai virar assim uma teia, uma cadeia de irmãs unidas por um único propósito, né? Que é o autocuidado cada vez mais. E o outro tópico aqui, meditar na palavra de Deus. Então, meditar, né? Para quem já tem esse hábito, já é maravilhoso. Então, é isso, gente. Assim, mais na frente, a gente tem alguns versículos que nós separamos aqui, mais na frente vamos ler com a ajuda das nossas queridas que estão aqui, que vão nos apoiar assim, nessa leitura. Mas, de antemão, assim, eu quero dizer que tudo isso que nós vimos aqui, essa questão do cuidado, envolve o autocuidado, a questão do cuidado com a saúde, né? Tem a questão emocional, social, o espiritual também. Então, a gente precisa cuidar de todas essas áreas, precisam ser cuidadas também. Não pode esquecer cuidar só de uma e esquecer da outra. Eu só faço, né? Cuido só do aspecto físico, mas esqueço do social. Você precisa ter boas amizades, se relacionar bem com as pessoas. Você precisa cuidar também do espiritual. Então, isso é muito importante. Então, meditar na palavra de Deus é excelente. É algo maravilhoso, né? A Bíblia é um livro que vale muito a pena ler. Quem não conhece, quem nunca leu, vale muito a pena ler. Vamos agora conhecer os principais exames. Prevenção. Vamos agora falar um pouco sobre ele, comentar, para que vocês, cada uma, começar de mim, né? Que a gente possa colocar um hábito, colocar na agenda. Esse ano eu fiz isso, então você vai olhar, tem exames que é anual, e aí você, além de fazer o exame, procura um médico, leva. Eu vou citar, porque tem pessoas que o médico passa e não leva de volta, ou ele passa a requisição e não faz, né? Então tem que fazer tudo direito. Foi ao médico, ele vai passar os exames, você tem que fazer os exames e retornar para ele. Ele é o médico. E nós, às vezes, temos essa mania de automedicar. Então, ele é o médico, ele estudou, você vai levar de volta. E se ele passar algum remédio, você vai fazer tudo direitinho. Mamografia digital. O Papa Nicolau, o famoso preventivo ginecológico, que muitas mulheres não fazem. Esse é o campeão de falta de exame. O preventivo. Toda mulher precisa ir ao médico e uma vez por ano fazer. Exame de sangue também, fezes e urina. Necessário. Tudo isso é prevenção para várias doenças. Ultrassom transvaginal e exames oftalmológicos. Quantas vezes reclamamos da visão, né? Como é que ela está? Das dores de cabeça também. E muitas vezes não sabemos por quê. Então, vamos ter como hábito, uma vez por ano, procurar o médico. Ele vai passar os exames. E vocês vão fazer esses exames, e eu também. E vamos retornar ao médico para que ele venha olhar. Esse é o passo. Eu coloco para não esquecer, porque passa tão rápido, a gente tem que colocar, tem que anotar na agenda, né? Aí esse mês agora de novembro, logo no início do mês, aí um lembretezinho assim, agendar retorno ao médico. Porque passa tão rápido, você tem que fazer esses exames pelo menos uma vez por ano e se não colocar na agenda, passa 1 ano e meio, passa 2 anos, e quando você pensa que não, nossa, já passou esse tempo todo, né? E é importante a prevenção, fazer os exames. Não estou sentindo nada, mas faz para ver que está tudo bem. Se estando tudo bem, ótimo, né? Mas é importante, muito importante esse acompanhamento. O autocuidado, né, ele continua com o amor próprio. Muitas vezes a gente está com a autoestima tão assim,
Mas a gente tem que entender o que a palavra de Deus fala com a gente. Né? Se você começa a ter o amor, porque eu tenho que amar o outro como eu me amo, né? Então eu tenho que cuidar de mim e cuidar do outro. Então eu queria que o irmão abrisse, né, a Bíblia em Mateus, que é a irmã, Mateus 22, 39. E aí a gente vai ver como o autocuidado estimula o amor próprio. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesma. Pronto. Muitas vezes a gente já perguntou ao irmão, você já fez exame esse ano? Gó falou que ela já colocou na agenda que ela vai fazer os exames. Agora em novembro vai começar a marcar. Então a gente também tem que ter esse cuidado. Quando a gente se cuida, a gente estimula o outro. O outro vê você para a academia, ele vai dizer, nossa, você faz da onde? Eu quero fazer com você. Qual horário que você vai? Então você também está cuidando do outro. Né? E está cuidando de você também. Até o cabelo, quando a gente corta. Hoje a irmã Roxinha veio assim, né? Que a gente brincou. Onde é que você cortou esse cabelo? Onde é que você fez? Você lavou? Qual shampoo que você usa? É cuidado. Não é? É cuidar. Nada de dizer Ela assim, ficou não mais, vou ela dizer. ficou mais bonita. Ela ficou mais bonita Você que ela viu? já é, mas ela ficou mais bonita. Gente, muito mais. Ela é lindíssima, gente. Agora que pronto. O próximo é Salmo 46. Salmos 46. Vamos ver o que diz. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É isso. Então, a gente precisa ter essa questão, né, do que eu falei agora há pouco, né, de você estar bem, de você ter essa confiança em Deus, de você saber que tudo, né, está sob o controle de Deus. Então, ele é o refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, ainda que não esteja tudo bem, mas vai ficar tudo bem, porque vai passar, vai ficar tudo bem. Não está agora, mas tudo tem um início e tem um fim. Então, vai ficar. Então, a questão do cuidado, que nós falamos aqui, que é um dos itens, né, que é cuidar do emocional, cuidar do espiritual também. Então, meditar na palavra de Deus sempre é muito bom, porque traz a recordação na nossa mente essas palavras que nos estimulam sempre a não parar, a prosseguir, a continuar e a acreditar, né? Porque somos filhas do Rei, né? Somos especiais princesas do Senhor. Mateus 28, 20. Gente, a gente entender, né, que Deus está conosco, que alegria, viu, Gó? Mateus 28, 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Entender que Deus está sempre com a gente. Trabalhar o emocional, igual eu estava falando, em relação à saúde física, né, o social, o espiritual. E quantas vezes estamos tão angustiados, preocupados. Falamos de fé e muitas vezes parece que nos falta. Nós falamos e não queremos viver? Não. Deus está conosco até a consumação do século. Aleluia. Então, tem alguns versículos que precisamos falar o tempo inteiro para a gente. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Precisamos para termos alegria e para termos paz no nosso coração. O próximo, João 16. Vamos fazer a leitura de João 16, 33, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso, então, em mim tenhais paz. As palavrinhas-chave, paz. Vai passar por aflição? Sim, mas precisamos ter essa paz, né, que excede entendimento. Por que excede entendimento? Porque às vezes você olha para alguém, uma pessoa, e
E aí eu vou me referir à Luciana aqui, assim, mas assim, ela foi uma pessoa que, assim, em um momento difícil da vida dela, ela estava muito alegre, falava como se nada, e eu ficava assim, aí eu falava assim, nossa, mas parece que está tudo bem, mas estava tudo bem, né, Lu? Então, assim, mas a gente, quem olha de fora, diz, nossa, você está passando por tantas coisas, mas eu olho assim, eu vejo um sorriso no seu rosto, né? Eu vejo a esperança. Então, como é que a gente pode entender essa paz que excede todo entendimento, realmente, né? E às vezes até nós mesmos que conhecemos, a gente fica assim, né? Abismado de ver. Mas é isso. É isso aí. É isso que acontece na prática, né? Precisamos sim. Por isso que é importante ter essa questão também, esse cuidado com o nosso emocional. E eu estou focando bem, gente, aqui assim nessa questão do emocional, do espiritual, porque é muito forte isso na nossa vida, né? Isso que nos faz a cada dia. Não adianta você estar bem em outros aspectos se você não pode esquecer nenhum. Tem que ser todo, é integrado, né? É um cuidado, é a saúde integral. Pense sempre assim, saúde integral, né? De todos os aspectos, em todos os aspectos mesmo. Tem aquele louvor que é Nunca Me Deixe Esquecer, eu amo esse louvor, de tudo que tenho, de tudo que sou. E eu sempre falo ao Senhor que não me deixe esquecer daqueles momentos, porque eu sentia uma paz no meu coração, eu sentia uma alegria, eu sentia também aquela vontade de... O Senhor trabalhou muito em mim, de me conhecer mais. Eu tive tempo de estar ali, sabe, em tantas dificuldades, e sentir a mão dele em tudo. Então eu sempre falo, Senhor, não me deixe esquecer daqueles momentos que eu sentava para conversar com o Senhor lá no quarto, que na correria do dia a dia, às vezes a gente não tem aquele tempo. A gente sempre fala que peguei um limão e transformei em uma limonada. Aquilo que poderia ser, sabe, uma derrota, vou fazer um suco e vou tomar, que vai ficar bom. Vamos lá, 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Por que a gente não cuida do espírito e do físico como deve? Não é verdade? Deus nos dá tantas coisas. Meditar na palavra é cuidar do espírito. Quando eu falei que eu não esquecesse, não é da doença, a gente tem que esquecer mesmo. Mas eu quis dizer dos momentos. Porque quando está tudo bem, a gente sempre fala assim, né, que a gente não convida a Deus, né? Não fala, não agradece. Aí quando dá mal, meu Deus. Então que eu não esqueça desses momentos, né, de estar ali conversando, de ler a palavra, de escrever, de anotar, de fazer as perguntas, de tirar a dúvida, né, de buscar, de orar pela família. É cuidado espiritual, é cuidar da mente, em falar, meditar nos versículos, igual falando, porque quando a gente medita, na hora das dificuldades, o versículo vem na sua mente. Ele vem, gente, e o Espírito Santo te dá uma alegria, porque ele preenche você. E quando eu digo cuidar do físico, é você fazer os exames, é você procurar fazer uma atividade física, como a gente falou, é você de ter um cuidado com a sua pele, com a sua alimentação, e cuidar do outro, que é o social. Cuidar do seu irmão, aumentar a autoestima dele, às vezes ele não está bem, a gente está vendo. E aí a gente não pode, né? Priscila maquiadora, não pode trazer a máquina. Peraí, minha irmã, deixa eu levantar um pouquinho aqui. Linda, deixa eu levantar um pouco essa sobrancelha aí que está demais. Só um pouquinho aí para deixar você mais um pouquinho animada, melhorar. Porque às vezes um toque na casa da gente, igual um sofá que a gente muda um pouquinho, parece que é outra casa. Não é verdade? Imagina a gente. Não é verdade? Então que Deus esteja cuidando da gente. E aí eu quero fazer uma pergunta, Lu, para todas que estão aqui também, todos, incluindo, tem homens aqui também. Não sei se tem alguém aqui no chat, tem também homens também. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês já praticaram autocuidado hoje? Já? Olha, estou vendo um monte de, ó. Sim, ok, né? Não, tem outros que ainda não, mas dá tempo ainda, tá, gente?
Praticar o autocuidado é necessário. Não podemos esquecer disso. Aprenda. E qual é o principal motivo? E aí eu falo até de mim, quando são desculpas que a gente às vezes coloca, né? Ah, não tenho tempo. Esse tempo é... Não tem o quê, minhas queridas? Não temos tempo. Tá fraco. Tá fraco demais. Vai, igual de novo. Pede para elas, por favor. Não temos... Ah, paciência. Estou dizendo aqui que paciência também. Às vezes não tem paciência de ficar tanto tempo se cuidando, né, ali. Eu amo, viu? Se eu pudesse, eu ficava bastante tempo ali. Uma coisa que eu gosto muito é ir pro salão. Gente, eu me sinto assim, sabe? Assim, lavar os meus cabelos. Gosto, amo. Então, faz bem, assim, relaxa. Tira você daquele ambiente estressante que às vezes você está, de trabalho, da rotina, de todo dia a mesma coisa. Então, só em você sair daquele cenário que você está ali para um outro diferente, isso já te dá uma reanimada, né? Então, quem não praticou o autocuidado ainda dá tempo de fazer isso hoje, né? E aí tem uma mensagenzinha aqui: não há procrastinação. Seu tempo vale ouro. Então, não deixe para amanhã. Ah, eu faço amanhã, e esse amanhã nunca chega, né? Enquanto houver amanhã. Então, vamos praticar hoje. Isso a gente pratica nas pequenas coisas, não precisa ser coisas complicadas, complexas, né? Aí eu quero fazer uma atividade física, eu tenho que ir para uma academia, me matricular na academia e tal. Isso é bom? É positivo. Mas começa fazendo a caminhada, como o Lu falou, começa fazendo... Tem exercícios que você pode fazer, 10 minutinhos, não tenho tempo, faz 10 minutinhos. Isso eu usei muito quando eu estava me recuperando da minha gestação. E aí eu parei a atividade física, eu fazia pilates, eu gostava muito. E mais por recomendação médica, eu precisei fazer. E depois, no período que eu estava me recuperando ainda da minha gestação, Davi pequenininho, e eu não tinha tempo também. E nem podia sair para nenhum lugar, um estúdio, né? Uma coisa assim para fazer. E eu consegui fazer em casa, começar de novo, voltar em casa. Então, a gente tem vários recursos hoje, online, tem aplicativos. Não dá para ficar 1 hora, 40 minutos, faz 10, faz 15, faz todos os dias, né? Tira aquele momento. E eu estou citando aqui a atividade física, mas pode ser... Isso se refere a tudo, como eu falei. Pense sempre na saúde como um todo, a saúde integral. E aí entra a questão da leitura, da meditação, né, de você ter um tempo com a sua família, de você se relacionar com pessoas, com amigos, né, fazer novas amizades. Então, todo esse aspecto, tire um tempinho do seu dia e foque nisso também. Dê esse presente para você. Porque a procrastinação não pode fazer parte da nossa vida. Nós precisamos organizar isso e colocar o hábito. Hoje eu fiz isso, eu estou me dando X, eu tenho um caderninho que eu não trouxe, mas está com X das coisas que eu faço. Eu estimulei um período para fazer algumas atividades e aí eu vou marcando. Hoje eu consegui. Dia após dia, porque a gente sabe que é difícil, né? Quer ver um autocuidado que a gente precisa ter e com muito cuidado? A escovação dos dentes. Muitas vezes a gente fala que escovou pela manhã, mas a gente tem que ter o hábito de, pelo menos, pela manhã e antes de dormir. Ter o hábito de usar o fio dental, de cuidar. Porque é uma estética, né? É a nossa vitrine, né? Então, nós precisamos ter esse cuidado também, que muitas vezes nós não falamos. Então, vamos ter esse cuidado cada dia, com o corpo, com a mente. Aprenda a otimizar o seu tempo. Precisamos definir limites. Se a gente faz um planejamento, nós que ficamos em casa ou trabalhamos também na rua, sabemos que o planejamento fica complicado. Até o horário que a gente vai chegar, o que vai fazer. Eu sou professora, eu levo muita atividade para casa. Mas chega um momento que eu tenho que dizer assim, peraí. Eu preciso cuidar de mim. E eu já cheguei à conclusão, Lu, que não acaba. Isso eu cheguei a essa triste conclusão que não acaba. Você às vezes fica assim, eu vou fazer tudo, que amanhã eu vou estar tranquila.
Amanhã vou estar tranquila. Não vai estar, querida, não vai estar. Vai aparecer outras coisas. Então, por isso que a gente precisa realmente tirar esses minutinhos aí para cuidar da gente, porque se for esperar o tempo ótimo, o dia ótimo, não vai ter o dia ótimo, porque todos os dias a gente tem muitas coisas, né? Muitas atividades. Meus alunos sempre falam, eu chego na escola naquela alegria, às 7h10 da manhã na sala, mas acredite, eu já lavei o cabelo, já hidratei o cabelo, já fiz minha fitagem. Terça e quarta é certo. Eu acordo, lavo o cabelo. Na quinta eu já não lavo tanto, porque eu folgo à tarde, aí eu sei que eu posso lavar à tarde. Mas terça e quarta, pela manhã, eu lavo o cabelo. 5 horas da manhã. E hidrato ele também, vou dar aula. E estou sempre cheirosa, os alunos ficam assim, como é que a senhora consegue fazer isso? De manhã cedo. Mas é o autocuidado, e aí eu paro, boto minha base, e tudo é um processo. Mas você gosta de fazer isso? Gosto. Até chegar, e vou conversando, e meu marido me liga, está trabalhando fora, para quem está em casa não sabe, e eu fico conversando com ele, e ele olhando, aquele processo de caracterização, para dizer assim, agora eu posso ir trabalhar. Mas é um autocuidado. Eu poderia dizer que eu não tenho tempo, porque eu chego em casa às 11, 10h30, não é verdade? Para poder fazer a atividade. Mas a gente precisa se programar. Antes, quando estava na pandemia, em relação à escola, minhas aulas começavam 8 horas. Tinha mudado o horário. Então, eu fazia caminhada antes de começar a aula. Como a aula era na minha casa, dava para caminhar 1 hora e estar no horário ali para dar aula. Então, a gente precisa disso. De criar uma rotina e tirar a procrastinação das nossas vidas. Aí em Gálatas 6:7, não se deixa enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. eu começo a falar. Deus não se deixa o quê? Enganar, escarnecer. Porque muitas vezes a gente não faz as coisas, tem uma alimentação errada, não cuida da própria higiene pessoal, lavar o cabelo, cortar a unha, ir ao médico fazer os exames. As consequências que a gente vai colher lá na frente. Né? Como os irmãos aqui sabem, você de casa... muitos que estão aí não saber, eu tive câncer. E como é que eu descobri o câncer de mama? Exame. Não tinha de prevenção. O nódulo não era palpável. Eu tinha feito o exame em 2015, que eu faço anual. Tinha feito em 2014. Na minha família não tem casos. Fazia porque era regular. Todo ano, em junho, eu faço meu exame. E aí, quando eu fiz em 2016, deu Bihardes 4, que era suspeita de câncer. Só que essa suspeita era câncer maligno. E não era um nódulo, eram 2 nódulos malignos. Mas se eu não tivesse ido ao médico, se eu tivesse procrastinado, o ano passado não teve nada, 2014 não teve, 2013 não teve, eu não vou agora, vou só no próximo ano. Ele teria crescido, porque o câncer ele cresce, ele tem um alimento, no caso da mulher, o hormônio, ele cresce muito rápido. Né? E aí eu fui, e estava pequeno, eu fiz uma quadrectomia, retirei, mas tive que fazer todos os procedimentos. 16 quimioterapias, 30 rádio, 5 anos de medicação, a injeção e o comprimido. Né? Hoje, graças a Deus, eu estou curada, continuo fazendo exame. Anual, não é mais de 6 meses, agora voltou a ser normal, anualmente. Mas aí eu convido a cada um a sempre fazer. É para descobrir a doença? Não. É para prevenir. Não é verdade? Às vezes a gente precisa, tá com a vitamina D baixa. O exame de sangue está apresentando um grau de anemia. Nós precisamos ter o cuidado. A nossa pele está um pouco ressecada por algum motivo. A alimentação não está adequada. E aí a gente está fazendo exames
e vai descobrindo como é que está o fígado, como é que está essa gordura, que às vezes ela não está externa, mas está interna. Como é que está o organismo? Precisamos parar de procrastinar. Não é, Igor? Precisa se cuidar, é verdade. Precisa se cuidar, precisa sempre estar colocando isso como prioridade na nossa vida, porque, como o Lu falou, é algo preventivo mesmo, e não adianta a gente ficar... Tem pessoas que eu conheço que tem medo, não vou fazer porque eu não quero saber como é que tá, não vou fazer porque eu não quero saber. Mas imagine se ficar doente, se piorar. Olha só, câncer de mama, você vê. Agora estamos também tivemos o Outubro Rosa, agora estamos na campanha também do Novembro Azul. Então, saúde do homem, já se fala na saúde do homem, não só relacionada ao câncer de próstata, mas a saúde do homem, tendo essa mesma visão que nós falamos aqui da mulher. O homem também se cuidar, não só fazer aquele exame, o exame de toque, o urologista, mas assim, tem que... Aí, o preconceito, hoje eu vejo assim que já diminuiu muito, mas ainda existe preconceito, gente. Mas não imagine que ficar doente é muito pior. Então, a chance de cura, 95%, quando descoberto no início, olha só, 95%. Se deixar para depois, isso vai reduzindo, né? O tratamento é mais doloroso, então é melhor realmente essa prevenção. E a Organização Mundial de Saúde, ela também já traz um conceito assim bem interessante relacionado ao autocuidado. Eu vou ler aqui, que diz assim, o autocuidado é definido como uma atitude ativa e responsável em relação à qualidade de vida, mudando o foco para a prevenção, ao invés de só tratamento de enfermidade. Então, a gente precisa mudar esse foco, né? Eu não vou ao médico quando eu estou doente, eu vou antes, porque eu preciso cuidar. Como o Lu falou, se a vitamina está baixa, repõe, não vai ter problema, não vai causar problema depois. Então, essa prevenção ela é muito importante em todos os aspectos, para a mulher, para o homem também. Tem uma mão levantada ali, eu não sei se a gente vai... Tem Maria. Vamos... Tem uma pergunta aqui. Enquanto isso, igual eu vou olhar o grupo. Na verdade, o canal do YouTube. Vamos, irmãs que estão em casa. O auto se cuidar, né, é muito importante, sim, mas só que para a gente, no caso, é muito difícil. Eu mesmo tenho mais de 2 anos que eu não faço mamografia, porque tudo para a gente que depende do SUS é difícil. Eu agora, recentemente, perdi meu óculos. Eu vou ter que fazer um exame oftalmológico, né? Eu vou penar para conseguir uma consulta. Então, a gente quer se cuidar, mas é muito difícil. A gente não tem acesso a nada. A gente tem que ir 5 horas da manhã para a fila. Então, é muito... Quem que não gosta de se cuidar, né? Mas a gente não tem acesso. Vai fazer 3 anos sem fazer uma mamografia, porque eu não tenho coragem de ir para lá, para aquela fila. Tem aquelas coisas que a gente vê na televisão, né? Tem que dormir. Eu não tenho condições físicas de fazer isso, de dormir em fila. Então, é mais difícil para a gente. Querer a gente quer, né? Mas a gente não tem condição. A realidade do nosso país em relação à saúde é muito complicada. Mas eu vou dar uma dica. Obrigada, viu, Maria? Isso é muito triste, mas é verdade. Mas eu vou deixar algumas dicas para as mulheres que estão aqui e as que estão em casa. Hoje, em Salvador, existem as prefeituras bairros. Eu sei que é difícil a marcação, mas na prefeitura bairro e nos postos de saúde dos bairros, você pode ir no seu próprio posto de saúde do seu bairro, com documento de identidade, CPF e cartão do SUS, e solicitar ali a marcação do clínico e do ginecologista. Caso você não tenha a requisição do exame que você tem que fazer em mãos, no posto de saúde do seu bairro e na prefeitura bairros que corresponde ao seu bairro. Ali tem um sistema que ele vai marcar. Eu não posso te dizer que essa marcação será para amanhã, porque muitas vezes nem no plano de saúde ela é de imediato. Mas você vai conseguir marcar. Ele vai te dizer também o dia da marcação.
Claro que tem as filas, que é mais comum, que ocorre no mês de outubro e no mês de novembro, que são os mutirões. Existe mutirão também para catarata, para exames oftalmológicos. Nesse caso dos mutirões, as filas são muito grandes. Mas o primeiro passo é você ir na prefeitura bairro do seu... É daqui que tem a sua região. Estou falando para os que moram em Salvador. E nos postos de saúde. Caso você tenha ido algumas vezes, ele vai estabelecer uma data. A marcação ocorre na primeira segunda-feira do mês. E você ter ido e não conseguir, eu não lembro agora, mas tem um número dentro da prefeitura bairros, você tem que denunciar. Porque se existe uma marcação, a marcação ela é para todos. Pode ocorrer. Essa informação muitos não têm, que no posto de saúde marca. Mas eu posso garantir para vocês que tem isso sim. Você vai primeiro no posto de saúde do seu bairro e na prefeitura bairros. Cartão do SUS, RG e CPF. Se você tiver a requisição do SUS, do exame, você leva também. É uma boa dica. Não esperem o mês dos mutirões. Claro, outubro, mês do mutirão, vai ter muita gente e vai ter a fila. As marcações da prefeitura são para postos de saúde e para hospitais conveniados. Eu não trabalho na prefeitura, mas é porque eu conheço pessoas que são atendidas pelo SUS, da própria família, e os procedimentos que estão fazendo são esses e estão conseguindo marcar. Então, que essa dica fique para quem está aqui e para quem está em casa. Agora, tem que morar em Salvador. Eu não sei como é que está a Bahia, o interior e também em outro estado. Mas Salvador tem funcionado dessa forma. Ô, Luciana, uma coisa interessante, que tem esses casos que a Maria mencionou, mas tem havido uma melhora em alguns aspectos na saúde. Por exemplo, a Bahia é pioneira em algumas coisas, como as UPAs. É encantador. Não é? E Paulinha e Fernando têm tido experiências de levar na UPA e tem sido algo muito interessante. E outro detalhe que eu quero dizer, os melhores médicos estão no SUS. Os melhores cirurgiões estão no SUS. Agora, é um paradoxo, que, como a Maria falou, é um pouco de verdade. Tem pessoas esperando para a data de uma cirurgia por falta de agenda. Aí é outro capítulo para a gente dialogar. Mas que é muito interessante a gente dar valor ao que deve ser valorizado, né? E, nesse aspecto, né, nós temos uma equipe de saúde muito competente. Agora, outros detalhes, realmente a gente precisa, né, denunciar, como a Luciana falou, botar a boca no trombone, porque a gente tem direito para essas coisas. É o nosso imposto que está ali, né? E aqui na Bahia tem funcionado muito a saúde. As policlínicas que foram criadas, o irmão de Sara falou, hoje o Sara falou sobre as UPAs. Agora, em relação, vamos fazer a primeira parte e ao posto de saúde também do seu bairro. Hoje os postos têm os nomes. Eu tenho um posto lá em Vista Alegre. Eu quero sugerir a Maria Couto tem vários, que Coutos converse tem. com você, Lu, para a gente encaminhar ela logo. Porque às vezes a gente fica esperando o mutirão. Ou não quer ir na prefeitura básica, que aqui em Paripe tem uma que atende. Tanto que quem mora aqui consegue até vaga para a escola. Na época da matrícula, tem as vagas lá. Tem a lista de espera para as escolas. E a saúde, ela tem caminhado. Agora, tem muitas coisas. Imagine algo que está há muito tempo sem médicos, sem estrutura, e começou a se organizar. As regulações ainda têm deficiência? Tem. É muito hospital, pouco hospital para muita gente, mas que tem caminhado. Então, vamos lá, Maria, todo mundo fazendo isso. Não conseguiu, aí tem que denunciar, porque às vezes quem está lá não sabe.
Eu olhei aqui no chat, não tem nenhuma pergunta até o momento. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Já que a gente começou aqui com as perguntas, dá oportunidade aqui a outras pessoas que estão aqui conosco. Sim? Não? Ninguém tem pergunta, gente. Então, todo Ninguém mundo... quer caminhar junto, não? Já Ninguém. começaram a agendar aí na agenda? Devia- assim, eu acho que deveria colocar perguntar. na agenda. Você vai comigo, você vai comigo? Se for 5h30, me chama. Saio da escola e vou caminhar também. Eu pensei que a pergunta ia ser, Lu, quando é que vai ser a caminhada? Que você falou aqui da caminhada, que a gente ia organizar. Quando Não. é que vai ser a data da caminhada? A gente está sempre falando negócio, que a gente vai organizar a caminhada sábado de manhã, e encerrar com a salada de fruta para todas as mulheres. Não, mas vocês vão vir para cá e passar esse dia, essa manhã maravilhosa com a gente. Por que a gente está falando da caminhada? Porque o autocuidado, ele não precisa ser caro. Nós falamos sobre isso logo no início. E também ele não precisa ser demorado. E que aqui tem, hoje até os cremes de cabelo, as massagens, são 3 minutos. E tem uma que é 1 minuto. Você bota o creme, depois de 1 minuto, você nem pensa. Antigamente eu colocava o creme e daí ia fazer. E ainda ia fazer alguma coisa em casa, a touca. Agora é 1 minuto, tá hidratado. 3 minutos, tá hidratado. Dá tempo de ir na aula, tá vendo, irmã? Quando eu digo que eu hidrato, eu não fico 5 horas da manhã até 7 com o creme na cabeça. Agora tem de 3 minutos, tem de 1 minuto, mas eu saio cheirosa e limpa. Não é verdade? Escovar os dentes adequados, né? Todos os dias, regularmente. Fazer uma atividade. Isso é muito bom. Às vezes, o autocuidado significa desfrutar de uma noite aconchegante sozinha. Mas outras vezes pode ser orar, quando não estamos nos sentindo bem. Nós precisamos cuidar também do espiritual. E às vezes a gente está bem, não está bem, fica, eu não estou bem. Gente, essa palavra, não estou bem, deixa você para baixo. Então, é orar quando não estiver bem. É falar, Senhor, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Quer falar, Paulinha? Hoje mesmo eu passei por uma experiência, agora antes de começar o encontro, né? Que nós viemos desde cedo para cá, né? Eu já vim de blusa rosa e tal. Interessante como esse autocuidado, às vezes a gente se sabota, mas quando vê alguém fazendo autocuidado, você se fala, nossa, estava aqui desde de manhã, e aí conforme foram chegando as mulheres, eu fui ficando constrangida. Não, sério, eu fui ficando constrangida, que estava todo mundo cheiroso, bonito, aí eu falei, meu Deus, né? Eu podia ter pensado nisso melhor, ou seja, o autocuidado também vem de uma organização. Né? Eu poderia ter colocado na cabeça assim, não, eu vou normal de manhã para o momento de oração e eu vou e me ajeito para o momento do conto das mulheres. Mas a gente entra no automático de querer fazer as coisas na praticidade e aí a gente esquece. E aí hoje eu me toquei de que eu tenho uma coisa que eu preciso reacender em mim, que eu deixei apagar bastante, que é a vaidade. Então, a vaidade equilibradamente, ela não é um pecado nem um excesso. Ela te leva a ter um autocuidado. E hoje, esse sentimento que eu tive aqui na igreja me despertou de que o autocuidado também é uma organização prévia, né? Se ontem eu organizei tudo para vir para cá, eu podia ter pensado nisso. E também despertou que eu estou deixando a vaidade, a quantidade da vaidade necessária dentro de mim, de escanteio. Então, hoje, antes mesmo de começar a palavra de vocês, o Senhor já trabalhou comigo. Dia que eu preciso reavivar essa vaidade, nem que seja um pouquinho, que eu deixei, infelizmente, morrer. Não sei em que momento foi. Não sei nem se minha mãe sabe me dizer quando foi. Porque eu já fui extremamente vaidosa. Eu me arrumava muito, me cuidava muito, me maquiava muito. Mas de um tempo para cá, eu sei. E aí minha mãe foi, sentiu que eu fiquei em crise mesmo. Ela foi, me emprestou a roupa dela e tal. E aí precisa ver como... Não, e precisa ver como isso mexe com a gente.
que eu estava com o semblante caído, nem cumprimentei as meninas direito, para você ver como mexe com a gente essa questão do autocuidado. Então, duas dicas que eu deixo. Se sua vaidade está morta, deixa ela se reacender um pouquinho. E o autocuidado, pelo menos para mim, agora eu entendi que também isso faz parte de uma organização. Agora, o batom que você está e o cabelo como está amarrado, está muito bonito, autocuidado total. Em Romanos 8,37 tem, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por isso que precisamos entender que o autocuidado não precisa ser caro. E não esquecer também o quê, Igor? Não pode esquecer, gente. Não pode de jeito nenhum. Mas antes eu queria saber se tem mais alguma pergunta. A gente já está no horário, já acho que já excedeu, não foi? Já excedeu. No chat, não. Tá. Então, não tem nenhuma mãozinha levantada, né? Não tem nenhuma pergunta. Mas a gente fica para os bastidores depois aqui, para a nossa confraternização, quem está aqui presencial. Mas a gente não pode esquecer que o autocuidado é cuidar do corpo, da mente, da alma, para que tudo esteja em equilíbrio. Muito bom. Então, vamos dizer, cuidar da mente, do corpo, da alma. Para quê? Para que tudo esteja em equilíbrio. E, Paulinha, você está linda, viu? Se você não falasse, nem ia saber. Porque você está linda, seu batom maravilhoso, o cabelo está aí com esse tom aí de rosa lindo. A sobrancelha também, olha aí. Tá. Segredos. Hoje foi maravilhoso, né? Estamos chegando já ao finalzinho da nossa EBD. Espero que tenhamos, né, compartilhado um pouco sobre esse autocuidado, tenha chegado ao coração de vocês, né? Foi o autocuidado da mulher, sentindo o cuidado de Deus em nossas vidas. E que tenhamos mais alegria em cuidar, que essa vaidade ela venha florescer dia por dia em nossas vidas. E fiquem com as dicas, vejam as dicas todo dia. E é bom. Eu não tenho vaidade. Tem. Tem sim. Você tem sim. Vocês que estão nos ouvindo, queremos dizer que essa é a nossa alegria, essa é a Igreja Batista Pérola dos Mares. Um grande beijo para todos vocês. Luciana vai dar uma palavra de despedida, depois Gorete. Queremos agradecer a presença de cada uma que está aqui. Esse momento tão bom, Jussara. Tão bom. A presença de você que está em casa. Quero agradecer agora com esse programa Golu. Esse encontro. Quero agradecer, né? Agradecer a Deus por dar a direção, pela escolha do tema, pelo cuidado com as nossas vidas, por esse momento tão leve e prazeroso, né? Que colocou um cuidado também de ir no Estúdio Linda, no ateliê. Gente, Estúdio Linda! Pra gente se cuidar, organizar o cabelo, as unhas. E também, se quisermos comemorar tudo isso em Anádia. O ateliê de Anádia. Ateliê da Nádia, gente. Né? Faz um topo de bolo para comemorar. Que lindo. 1 ano de academia, 1 mês, né, com alimentação adequada. Isso é muito bom. A gente está rindo, mas são pequenas coisas. Que são importantes. Nós falamos sobre ser gratos, Jussara falou sobre ser gratos. Precisamos desse relacionamento uns com as outras para ter esse momento de muita alegria. Que possamos estar juntas, unidas, sempre, uma com as outras. Não é isso, Gó? Com certeza. Muito bom estar aqui com vocês. Agradecer a participação, ter ficado com a gente até agora, né? Ficar com a gente aqui ouvindo aqui Goilu. E Ju. E Ju. É o trio. Gojulu. Já aumentou. Gojulu. Isso significa que vai ter mais nesse programa, vai ter outros, né? Vai ter outras mulheres aqui também. Então, muito bom, gente, esse momento aqui. Agradecer
a participação de todos, quem está nos assistindo também, que está aí até agora, né? E participe sempre das nossas programações, marque aí, se inscreva no canal, quem não se inscreveu ainda, marque o sininho, e aí nos acompanhe, e também as portas estão abertas aqui no presencial, tem as programações, os horários, fique atento que no canal tem todas as informações. Então, prazer enorme estar aqui nesse dia de hoje aqui com vocês. Tchau, tchau. Tchau. Até o próximo domingo. Domingo que